Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Não tem muita coisa acontecendo, mas tem uma novidade aí para quem tem fé e ainda guarda um restinho de esperança pelo Marcos Leonardo. Tem uma luz no fim do túnel aí, ou talvez seja um trem, né? Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os outros tricolores que você conhece e deixa um joinha aí pra dar uma força pra gente, beleza? Então vamos lá. Marcos Leonardo, pessoal, Marcos Leonardo. Ah, mas fechou janela, o São Paulo não conseguiu. Existe ainda uma remota chance de contar com o Marcos Leonardo? Sim, mas depende de uma conjuntura de fatores aí, de um alinhamento de planetas e do universo. O que acontece? O Marcos Leonardo, o pessoal do staff dele, está estudando os estatutos da FIFA, da CBF, para talvez, pedir a rescisão por justa causa com o Al Hilal. O que eles alegam? Eles alegam que o Marcos Leonardo é um jogador estrangeiro, jovem, e que o Al Hilal, a partir do momento que não inscreveu o jogador para a Liga Saudita, que é a principal, digamos assim, o campeonato principal deles, ele está impedindo o jogador de trabalhar. Então aí, com base nisso, eles iriam pedir a rescisão por justa causa, estão estudando pedir a rescisão por justa causa. Caso ele vença isso, essa ação, ele teria direito a receber todo o contrato dele, que, se eu não me engano, vai até 2029, acho que é 2027 ou 2029, não lembro agora de cabeça. Mas ele teria direito de receber todos esses valores, ficaria livre no mercado, e aí você ia falar para mim, ah, mas o que adianta se a janela do Brasil já fechou? No caso da rescisão por justa causa, o Marcos Leonardo pode pedir para a CBF, mesmo em, ou enfim, para onde quer que ele vá, aí no caso, né? Ele pode pedir a inscrição mesmo com a janela fechada, porque seria um motivo de força maior, assim. E, como a gente disse, o jogador não pode ser impedido de trabalhar. Então aí eles pediriam uma brecha excepcional assim para que o jogador fosse anunciado, fosse inscrito em ligas que já estivessem fechadas mesmo assim. Então você entendeu? Os advogados têm que entender que isso é possível, o jogador tem que querer. Com certeza o Al Hilal vai, caso isso aconteça, vai falar, mas peraí, a gente não inscreveu ele na Liga Saudita, mas a gente inscreveu ele na Liga dos, no, na Champions da Ásia, na Liga dos Campeões da Ásia. Então, assim, é um torneio importantíssimo também para eles. Então, já é difícil a rescisão. A rescisão por justa causa é mais difícil ainda. E além disso tudo, vamos supor que ele consiga isso tudo, ainda precisa pedir para a CBF abrir a brecha para que ele seja inscrito numa liga que já está fechada, numa janela de transferência que já está fechada. Então, assim, cara, o cara teria que, nossa, ter os melhores advogados do mundo aí para conseguir ganhar isso, né? Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Vamos supor que deu tudo certo, o Marcos Leonardo conseguiu, o São Paulo achou um jeito de contratar ele baixou o pedido, enfim, que ele quer jogar esse finalzinho de ano no São Paulo, antes da próxima janela de transferência, onde aí sim ele iria para um outro clube, porque tem espaço em Liga Europeia e tudo mais. O São Paulo conseguiria inscrever ele para a LDU, contra a LDU? Praticamente impossível, gente. O São Paulo tem 15 dias praticamente para o jogo de ida da LDU. Então, assim, só com um milagre, caso o jogador entre com a ação, isso seria tudo solucionado em 15 dias, gente. Não seria possível. E a partir do momento que aconteceu o jogo de ida, o São Paulo não pode inscrever ele para o jogo de volta, entendeu? Se começar as quartas de final, ele não pode mais ser inscrito na Libertadores, mesmo que ele consiga tudo isso que eu falei para vocês antes. Então, assim, num caso de um milagre, realmente um milagre de Natal para o São Paulino, assim, antecipado, o que ele conseguiria fazer provavelmente é para a semifinal da Libertadores. Para isso a gente precisaria passar pela LDU, para aí sim contar com o jogador caso tudo isso aconteça, todo esse alinhamento aconteça.
e o São Paulo consiga contar com o jogador para semi e para final, no caso passe. Difícil, difícil. Como eu comparei ele aqui, a chegada dele que poderia ser como foi com o Amoroso em 2005, lembre-se, o Amoroso ele veio na semifinal, ele não veio nas quartas. Você acredita? Aí eu deixo pra você. Quer minha opinião sincera? Eu acho que já acabou. Já acabou. Eu acho que o jogador não vai conseguir a liberação. Acho que eles nem vão entrar com o pedido, porque eu acho que os advogados vão achar muito arriscado. Se ele queimar esse filme lá, aí vai ficar ruim pra ele, caso ele perca essa ação, não consiga o desligamento. Aí os árabes vão acabar com a vida do jogador mesmo. E o contrato dele é longo. Ele ganha muito bem lá. Eu, sinceramente, acho que ele vai ficar quietinho e vai ficar por lá até os árbitros decidirem vender ele mesmo, tá? É o que eu acho, é opinião, não é informação. A informação é o que eu passei para vocês. Existe uma mínima chance dele conseguir todo esse com esse aparato jurídico, pedir a rescisão por justa causa, alegando aí que o Al Hilal não está deixando ele trabalhar na principal liga saudita, que seria o campeonato principal do Al Hilal no ano. Vamos ter que aguardar para ver. Se você tem fé, ajoelha no milho aí e vai torcendo. E agora, mudando de assunto, né? O São Paulo se reapresentou, tá treinando novamente, né? Depois de um tempo de folga aí. Se apresentou ontem, quarta-feira. E a boa notícia é que, assim, teve um treino parcial do Luiz Gustavo. Ele treinou parcialmente com o grupo. O Arboleda também treinou parcialmente com o grupo. Então tá começando a retornar aí. Creio que até o jogo do Botafogo ele deva estar de volta, tá? É uma expectativa minha. O Oscar, o Marcos Antônio e o Hugo fizeram exercícios no gramado. Eles não treinaram com o pessoal, mas começaram a correr no gramado, fazer os exercícios lá no gramado. E o Lucas continua no Refis. O Lucas não foi nem pro gramado, tá lá no Refis se cuidando. Vamos torcer aí para que ele se recupere o quanto antes também, né? Então, assim, São Paulo tem aí dia 14, 10 dias para. Que é o próximo jogo contra o Botafogo, né? Temos 10 dias aí para, quem sabe, recuperar esses jogadores aí, para dar um ritminho no jogo de domingo contra o Botafogo, para enfrentar a LDU na altitude. Eu duvido que os jogadores que estão se recuperando de lesão, se eles não jogarem pelo menos um pouco contra o Botafogo, duvido que o Crespo vai pôr eles lá na altitude, porque já vão estar sem ritmo de jogo, vão estar se recuperando, com o físico abaixo, ainda vai jogar na altitude? Loucura, né? Então, assim, se dia 14, no jogo contra o Botafogo, você não vê o pessoal aí, o Arboleda, o Wendel, enfim, o pessoal que está mais próximo de retorno aí, esquece que eles não vão jogar contra a LDU também. Outra expectativa também é ver jogadores como o Mailton, o Rigoni, o Tolói, o pessoal que chegou depois aí. Vamos ver se a gente vê eles no jogo contra o Botafogo também. Rigoni e Mailton ainda estavam jogando, então estão com ritmo de jogo. Agora o Tolói fazia muito tempo que não jogava. Então, na falta aí do Arboleda não conseguir retornar, a gente teoricamente contaria com o Tolói, né? Mas eu acho que o Crespão vai de Sabino, porque talvez não dê tempo de botar o Tolói em ordem aí para jogar, né? E para finalizar, né, vamos falar aí sobre a Copa Nordeste, o Nestorzinho, os jogadores de São Paulo estão fazendo sucesso lá, né, no Bahia. O Nestor fez um gol, deu uma assistência, o Bahia ganhou de 4-1 do Confiança, foi considerado o melhor jogador da partida. Esse é o jogo de ida, né, ainda tem o jogo de volta, então o Bahia ainda não se sagrou campeão. Além deles, o William José, que também é ex-São Paulo, marcou um gol. E o Michel Araújo, também ex-São Paulo, deu uma assistência para o quarto gol. Lembrando, né, que o São Paulo recebeu aí 9,4, quase 9 milhões e meio de reais pelo empréstimo do Nestor. E caso ele bata as metas, o São Paulo recebe ainda mais 30 milhões de reais, né? Então vamos esperar aí o finalzinho da janela e ver se o São Paulo consegue essa grana aí pelo Nestor. Nestor que se destaca em finais, né, cara? Você vê aí Copa do Brasil, que ele fez aquele golaço lá e salvou a gente. Agora aí na Copa Nordeste fazendo gol também na final. Nestorzinho tem estrela, rapaz, isso ninguém pode negar. E falando em grana, né, pra gente terminar de vez mesmo,
O Casares comentou aquele que eu falei para vocês ontem sobre os valores que o São Paulo, que 5 conselheiros lá do São Paulo fizeram lá uma parcial de como e uma projeção de como ficaria a dívida do São Paulo esse ano. Eles projetaram um déficit e o Júlio Casares falou sobre isso porque tomou uma repercussão absurda, né? O torcedor, olha, não contrata ninguém, fala que tá diminuindo folha salarial, não sei o que, não contrata um jogador que precisa de 1 milhão para contratar. E aí chega no final do ano, não consegue bater as metas, acabou o São Paulo, né? Porque o FIDIC lá, ele exige que o São Paulo tenha superávit esse ano. Se o São Paulo não tiver superávit, eles vão executar todas as receitas que o São Paulo tem, as garantias lá, e aí nós estamos mortos, aí o clube vai à falência. Aí o Casares falou sobre esse relatório aí, palavras do Casares. O trabalho da Comissão de Acompanhamento Financeiro é muito importante. A previsão do déficit é feita caso São Paulo não faça nenhuma das premissas apresentadas no estudo deles. No entanto, desde que a peça foi levada ao Conselho Deliberativo, muitas ações já foram realizadas. Algumas antes mesmo do estudo, cortes de horas extras e redução de investimento em outras modalidades, por exemplo. Além disso, o relatório não leva em conta as últimas vendas de jogadores. E ainda temos mais uma próxima janela para atuarmos. Olha isso, cara. O cara ainda está contando com a janela do final do ano para compensar déficit desse ano. Ah, puta merda. Fico doente com essas coisas. O cenário não é de tranquilidade, pois temos de mudar uma cultura e administrar uma dívida de muitos anos. Ele esquece que ele deu quase 300 pau de déficit o ano passado. Mas trabalharemos firmes para aumentarmos ainda mais as receitas e conseguirmos equilibrar as contas. Ou seja, eles só falam em aumentar as receitas, eles não falam em controlar os gastos, que é o problema do São Paulo. São Paulo, como eu disse para vocês, já gastou com a manutenção do Morumbi o dobro do que era para gastar no semestre. A folha de pagamento não é só dos jogadores, mas a folha de pagamento total de São Paulo quase 30 milhões. Então, assim, gente, será que não percebe que precisa cortar gastos? Será que não enxerga isso, cara? Senão não vai conseguir resolver esse problema? Enfim, eu falei que eu não vou mais entrar nesse assunto, eu não vou mais dar minha opinião, porque eu vou acabar sendo preso. Então, é isso aí, gente. Vamos ter que esperar até o final do ano e ver como é que vai ser esse balanço. E, sinceramente, acho que a FIP lá, o fundo de investimento de Cotia lá vai entrar em vigor e a gente tem que tirar os valores que entraram nesse fundo para ver como é que seria se não tivesse fundo, como é que iam ficar as finanças do São Paulo, porque na projeção de 2024 esse fundo de Cotia não contava lá, eles contavam que ia ter superávit de 40 e poucos milhões lá no ano sem esse fundo. Então, vamos aguardar. De qualquer jeito, a gente tem que aguardar o final do ano, na verdade, aguardar até alguns meses depois de 2026, que aí é divulgado aquele balanço detalhado e a gente vai saber certinho como é que foi o ano do São Paulo financeiramente falando, né? Inclusive tem no Instagram tem o Finanças Tricolor lá, que é uma página muito boa para quem gosta desse tipo de assunto. Aconselho vocês a acompanharem lá, porque eles postam coisas muito legais lá. Um abraço aí pro pessoal do Finanças Tricolores aí. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!